Bom dia, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo da aula passada, né? Tenha uma boa semana para vocês, tá? E qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo chat. Ok? Amanhã é o simulado, faça com calma e tenha uma boa sorte. Bom, vamos lá. Então, como a gente vai dar prosseguimento aqui ao conteúdo, né, na página 24 da apostila, né, a gente vai ver sobre a economia da República nesse momento da política dos cafeicultores, né, todo o contexto da política dos governadores, ou seja, a república oligárquica. Então, a gente viu, na aula passada, a gente viu sobre os conflitos existentes nesse período, né? Passado o período da República da Espada. Então, iniciando a República Oligárquica, a gente teve uma série de conflitos e esses foi o que a gente viu na aula passada, que foi a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o cangaço, né? Especificamente os conflitos que se deram no campo, tá? Então a gente vai dar prosseguimento aqui. Então, a economia cafeeira é importante, né, que vocês compreendam que, bom, visto o que a gente estudou semana passada, né, é importante que vocês compreendam que a terra era o maior bem, né, dentro desse contexto da proclamação da República e o seu processo de desenvolvimento da República. Então, a terra era o maior bem, era o gerador de riquezas e também de distinção social. Por isso, tantos conflitos nos campos, né? Como a gente viu com a Guerra de Canudos, o cangaço, a Guerra do Contestado. Então, ao mesmo tempo que a terra era o principal detentor de riquezas, que dali poderiam se extrair riquezas, também era gerador de distinção social e de riquezas, né? A elite cafeeira constituía, neste sentido, um grupo pequeno que concentrava grandes extensões de terras. Tá? Então, mesmo a elite cafeeira sendo o menor grupo, né, da população republicana, porque o maior era o quê? Era a população, era o pessoal do campo, eram os pobres, né? Então, nesse sentido, a elite cafeeira, ela constituía, mesmo sendo um grupo pequeno, ela concentrava grandes extensões de terra, que eram os grandes fazendeiros, né? Então, por meio do poder econômico, os grandes fazendeiros ou a elite cafeeira, né, porque a gente sabe que a elite cafeeira, o café, movimentou toda a economia cafeeira, tá? Tanto no Nordeste e Sul do país, como no Sudeste também. Tá? A economia era basicamente em torno do café. Por isso que a gente fala elite cafeeira, ok? Então, por meio do poder econômico, né, tinha o controle de todas as instâncias políticas e interferiam nas políticas públicas, né? A elite cafeeira, tá, gente? A elite cafeeira que dependia e explorava especificamente o café, né? Então, a elite cafeeira, ela tinha controle de todas as instâncias políticas e interferiam nas políticas públicas, né?
A modo de quê? Por que ela fazia isso? Por que ela controlava todo esse sistema político, social e econômico? Porque ela queria a manutenção de seus privilégios. A gente viu que tanto na monarquia como na república, a gente viu que o processo republicano, ele não constituiu ele não constituiu uma mudança social, de que a população passou a ter direitos, passou a participar da política. Não. A gente viu que mesmo sendo uma república, né, que pelo ideal deveria ser direitos a todos, né, mas a gente viu que não foi assim. A gente viu que o poder, os privilégios continuou nas mãos daquela elite. Só que no período anterior, que foi a monarquia, a elite se concentrava em uma determinada classe social. Na república já era a elite cafeeira. Okay? Então, entre os períodos de 1898 a 1914, esse período ele foi governado, né, por presidentes ligados a essa elite, a elite cafeeira. Então, esses governos eles foram impactados pela queda nos preços do café no mercado mundial. Então, também começou a sofrer, né, impactos referentes ao mercado mundial. Então, a Europa, né, o principal consumidor, passava por muitas crises. Que toda a Europa consumia o café que era produzido no Brasil. Nesse momento, a Europa estava passando por muitas crises no âmbito das relações internacionais. E isso afetou bruscamente, significativamente, a economia do Brasil, porque a economia do Brasil ela tinha como principal produto exportado o café, ok? O Brasil, como eu falei, ele dependia exclusivamente do café. Então, quando se há uma queda nessa exportação, a gente percebe que o mercado consumidor, né, que era o café, passou a ter um declínio. No governo Campos Salles, né, logo no iniciozinho da República, ele criou o Convênio de Taubaté. O que foi, qual era a finalidade desse convênio, o Convênio de Taubaté? Ele tinha a finalidade de centralizar as negociações referentes ao café, tudo que era referente ao café, tanto da economia, tudo referente ao café era concentrado nesse convênio de Taubaté. Ok? Então, antes, cada produtor fazia a sua negociação. Então, aquele produtor de terra que produzia o café, ele fazia a comercialização direto com o seu com o seu cliente, né? E aí isso desvalorizava o produto, porque ficava muito limitado, né? Era uma venda muito rudimentar. Você ia lá para o centro, né? Porque a economia cafeeira, o processo de economia cafeeira, de feitura desse café eram feitos nas terras, ou seja, nos campos, né? Então se vendia para os centros urbanos, né? Então, quando você faz essa negociação, né? Que cada produtor fazia a sua negociação, ficava uma venda muito rudimentar. Então, a partir desse convênio,
criou-se um estoque, né? E a negociação variava conforme o que se podia oferecer. Então, assim, garantia o preço mais alto e favorável. Foi a partir daí que toda a venda de café passou a ser lucrável. Então, a elite cafeeira ela não obteve sempre os lucros desejados. Não foi sempre assim, lucro de 100%. Pois não, porque não detinha o controle do mercado externo, né? Porque esse favorecimento não era contínuo, né? Às vezes conseguia, em alguns momentos não. Então, à medida que se permitiu que o café se mantivesse como principal produto de exportação até a crise de 1929, quando a elite cafeeira perdeu o poder político. Então, até a crise de 1929, o café brasileiro foi o principal produto de exportação. Então, a imigração europeia foi dando prosseguimento, tá, gente, ao nosso conteúdo. Então, antes de a gente dar prosseguimento aqui na questão da imigração, a gente pode perceber que o café ele era o que movimentava a economia. Então, por décadas, o café foi o principal produto exportado e, como eu falei, ora o mercado consumidor proporcionava um lucro muito grande, ora não. Tá? A economia cafeira tinha essa característica. Não era uma economia que sempre lucrava, não. Tinha períodos que a exportação rendia e tinha períodos que não. Ok? Vamos dar aqui prosseguimento sobre a imigração, né? Então, dando prosseguimento à economia cafeeira e tudo que ela representou nesse período histórico, né? A gente também, um fator importante nesse momento da República do Café com Leite foi a imigração, que a imigração europeia foi um dos fenômenos sociais e econômicos decorrentes da crise na Europa e que atendia às necessidades de mão de obra livre nas Américas. Então, nesse sentido, com a economia, né, cafeeira, mesmo não lucrando sempre, mas aí exportando, a imigração europeia, né, os europeus, para fugir da crise, eles vieram para o Brasil. E aí, italianos, portugueses, foram os principais fatores de mão de obra livre no que diz respeito à economia do café. Tá? Então, o Brasil ele está entre os que mais receberam imigrantes para trabalhar nas lavouras de café do Sudeste. Então, a maioria desses imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar na terra, na produção do café, como mão de obra, tá, gente? Eles não eram donos daquelas terras, tá? Eles não eram donos dos seus equipamentos de trabalho, não. Eles só ofereciam a sua mão de obra. Okay? Então, a maioria desses imigrantes, eles eram de origem italiana, espanhola e portuguesa, como eu havia falado. E ao sul, os estrangeiros que vinham da Alemanha e do leste europeu. Então, a gente pode perceber que essa imigração ela gerou milhares de oportunidades de trabalho assalariado. Então, não era uma mão de obra
escrava, não, eles eram trabalhadores assalariados, eles recebiam para trabalhar naquela terra, para trabalhar com a produção de café, mas a gente sabe que eles não recebiam muito, as condições eram precárias, eles não eram donos dos seus equipamentos de trabalho. Então, as oligarquias, elas tanto financiavam esse trabalho como também exploravam. Ok? Então, o que se fazia, né? Por que esses imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, libaneses, alemães, o que eles faziam? Eles vinham para cá, né? E aí eles saíram da sua terra natal para trabalhar no Brasil, por melhores condições de vida, né? Então, eles já tiveram o gasto da viagem, né? Porque viajavam de navios até para o território brasileiro, então já era um gasto, né? Então, quem é que financiava essa viagem? O fazendeiro, tá? Então, o que acontecia? Os imigrantes que trabalhavam na terra, eles, por muitos anos, eles não recebiam o seu salário porque eles tinham que pagar essa dívida com os seus empregadores, né? Os fazendeiros. Então, além de horas de trabalho, trabalhos exaustivos, eles tinham que pagar a dívida da viagem. Então, isso levava anos. Então, esse trabalho, ele era pesado, exaustivo, era violento em alguns casos, humilhante, né? E isso fez com que muitos imigrantes que vieram para o Brasil achando que teriam uma vida melhor, fugissem para outros campos. Ok? Então, vamos fazer aqui juntos, pensar, tá, gente? Sobre as razões pelas quais os fazendeiros foram levados pelo governo a incentivar a adoção da mão de obra imigrante e excluir a mão de obra negra livre. Por quê? Por que o governo, né, da República do Café com Leite, ou seja, né, as oligarquias preferiram incentivar a mão de obra imigrante do que a mão de obra negra livre? Bom, a gente precisa, para refletir sobre essa questão, a gente precisa levar em consideração o contexto pós-abolição, né, no qual os escravizados receberam a alforria. Então, eles não foram absolvidos como mão de obra, né? Por quê? Ao mesmo tempo que teve a abolição, né, a mentalidade da época continuou a mesma, continuou aquela mentalidade de exploração, né? Então, mas mudanças foram acontecendo que a gente está vendo, né? Mudanças econômicas, mudanças sociais. Então, a exploração do negro, ela já na República, né? Passada a monarquia, a República, a proclamação da República, todo o contexto de crescimento econômico, né? O desenvolvimento das cidades, essa mão de obra escrava, né? Essa exploração escrava, ela já não, mesmo com a perpetuação dos privilégios, né, dessa elite, né, o pensamento mudou, né? Já era um outro tempo, né? Então, as imigrações, elas foram incentivadas pelo governo federal nesse intuito, né, de fazer tanto com que de passar para a sociedade republicana que aquilo que era explorado
né, o negro escravizado já não acontecia, né, mas também para fazer um projeto de branqueamento do Brasil, né, o que seria isso, esse processo de branqueamento? Para tornar a população mais, na visão deles, mais aceita, né? Porque a gente sabe que o negro era visto como algo ruim, isso é histórico, né? Então, esse branqueamento serviu até para elitizar, né? Isso a gente vai ver na nossa próxima unidade, tá? Então, todo esse processo de industrialização, conflitos, fez com que visse a mão de obra escrava como algo ruim, que era realmente. Então, o governo, tanto federal quanto estadual, ele pegou esses imigrantes e passaram a ser a principal mão de obra assalariada, porque visto com todos esses, né, pensamento do positivismo, toda essa mudança da sociedade, as artes e tal, essa exploração do negro já não era bem visto. Mas tinha que ter mão de obra. Alguém tinha que trabalhar para essa elite cafeeira. A forma que encontraram, né, a elite encontrou para perpetuar o seu poder e seus privilégios e ter uma classe para trabalhar para eles, eles pegaram esses imigrantes que estavam chegando no Brasil. E eram imigrantes brancos, né? Esse branqueamento, porque, olha, eles pegavam trabalhadores assalariados, imigrantes espanhóis, portugueses, todos de cor branca, porque o negro ainda era visto como algo atrasado, como algo ruim, como algo pobre, tá, gente? Essa é uma visão da época, mas que, infelizmente, a gente sabe que perpetua até os dias atuais.